com 17 páginas. Estou até com ele aqui, que eu imprimi para que a gente siga o roteiro dele. Esse e-book eu vou liberar para vocês em PDF, eu vou postar lá no grupo, e vocês vão poder baixar, e aí vocês vão ter um roteiro melhor e mais esmiuçado do que é o inconsciente. Então, tá bem dinâmico, bem fácil de você ler, de você estudar, de você aprender como é que funciona o seu inconsciente. Deixa eu só ver aqui, que eu acho que eu tinha um conteúdo aqui a seguir. Então é isso, a gente vai começar a entender logo o nosso cérebro, como ele funciona. Eu estou pegando aqui os meus rascunhos, para mim ter um roteiro como seguir, né? Então, ó, acho que vai dar para vocês ir vendo aí direitinho. Deixa eu ver aqui como é que tá a imagem. Isso, deixa eu botar aqui. Não sei se vai dar para vocês lerem direitinho aí, mas é o conceito do cérebro trino, né? Aplicando aí a vendas. Então, aqui você vai ver o cérebro intelectual, que é o neocórtex, essa parte de cima, superior, neocórtex. Depois, esse em azul, né, essa parte em azul, nosso cérebro emocional, sistema límbico. E aí, essa parte vermelha lá de baixo, um pouco roxa, né? Aqui embaixo, é o cérebro intensivo, o sistema reptiliano, que é esse danado aqui que a gente vai trabalhar mais nele, para a gente entender melhor como funciona esse danado. Então, esse é um sistema desenvolvido pelo o neurologista Paul MacLean, né? Então, é o cérebro de MacLean, chamado o cérebro triuno. Então, tem alguns especialistas que acreditam que o cérebro não é dividido em 3 partes, é em mais partes, tem outros que dizem que é em menos partes, enfim. Mas a gente trabalha, a terapia, a TRG trabalha com esse pensamento do cérebro dividido em 3 partes. Essas 3 partes que eu acabei de dizer a você, que é o nosso cérebro intelectual, que é o neocórtex, né, o sistema límbico e o sistema reptiliano, que aí esse danado é onde está lá o famoso inconsciente, né? Que aí o inconsciente é esse que a gente vai trabalhar, que a gente vai tentar fazer o possível para entendê-lo e para corrigir, porque o nosso cérebro, ele grava 400% de tudo, então tudo isso fica gravado, todos os seus sentimentos, tudo que você sente, tudo que você pensa, tudo que você vive, está gravado no seu inconsciente. O seu inconsciente, ele é responsável pelas suas emoções e seus sentimentos. Então, está tudo gravado aí desde a sua infância, desde o período da gestação. Foi comprovado cientificamente que a partir dos... Deixa eu ver aqui, que o meu celular está chegando uma ligação. Foi comprovado que a partir dos 5 meses da gestação da mãe, a criança já começa a gravar dentro da gestação. Então, isso é comprovado já cientificamente, né? E através disso, a nossa personalidade começa a ser formada. Todos os nossos pensamentos, toda a nossa personalidade. Se você gosta de uma cor azul, uma cor vermelha, qualquer que seja a cor, você adquiriu na sua infância, você gravou isso no seu inconsciente. Até 7 anos, você faz essas gravações e você começa... Lembrando que você vai gravar no seu inconsciente a vida inteira, mas até os 7 anos de idade você está se preparando, formando a sua mente inconsciente, formando sua personalidade, digamos assim. Sua personalidade, se você vai sair bonito, até isso interfere. Depois a gente pode ir mais profundo nisso, mas até se você vai ser bonito, se você vai ser feio, se seu bumbum vai ser grande, se vai ser pequeno, enfim, inúmeras coisas você é formado nesse período, de 5 meses dentro da gestação da sua mãe até os 7 anos de idade.
É muito comum, às vezes, você ver gêmeos idênticos, se eles forem criados por famílias separadas, eles se tornam diferentes, porque eles começam a formar sua personalidade, sua formação, sua física também, começa a ser formada ali, nesse período, e muitas das vezes, por serem gêmeos idênticos, mas morarem separadamente, eles se tornam diferentes, né? Então, é algo bem interessante para que a gente possa analisar o nosso inconsciente. Deixa eu dar uma olhada aqui no meus roteiros. Tá dando para entender aí, pessoal? Mais ou menos? Tá tudo ok? Então, o nosso inconsciente, pessoal, então, o nosso inconsciente, ele é um computador, na verdade, né? Seria uma espécie de um computador, onde é gravado tudo, e inclusive coisas boas e coisas ruins. O pior é que, além disso, ele grava, eu diria que ele grava 400% de tudo que a gente vê. Por que 400%? Porque ele grava cheiro, ele grava o vento, ele grava o ar, ele grava ruídos, enfim, se você estiver dormindo, ele está gravando. Se alguém passar do seu lado quando você está dormindo, seu inconsciente grava. Se alguém fizer algum barulho ao seu lado ou conversar próximo a você, você mesmo dormindo, você está gravando isso. Então, ele é um computador fantástico, onde grava tudo, mas causa situações bem difíceis. Se você está passando por bloqueio emocional, se você é aquela pessoa que tenta fazer algo e toda a vida fica procrastinando, nunca consegue fazer, nunca dá certo, sempre tem um empecilho. E a gente tem visto muito isso, as pessoas no final de ano, né? A questão de emagrecer, agora eu vou emagrecer. E começa a fazer exercício, e começa a ir para academia, mas depois deixa para lá e não vai mais e perde a vontade de ir. Enfim, isso é o seu inconsciente que está levando você a fazer essas coisas, a procrastinar, está levando você a ficar ansioso, leva você a ter traumas emocionais, leva você a ter bloqueios, enfim, suas crenças limitantes, você não acreditar em você mesmo, você pensar que você não é capaz de fazer algo, tudo isso está gravado no seu inconsciente. Tudo isso são filtros que você gravou e isso vem trazendo bloqueio durante a sua vida inteira. Né? Então, através daqui da nossa mentoria, hoje eu vou explicar como é que funciona o nosso inconsciente. Você vai aprender tudo isso que eu já comecei e ainda quero trazer mais conteúdo para você, tudo sobre o nosso inconsciente, e depois você também vai poder também aprender o que fazer. Né? Se esse danado é tão poderoso assim, que chega a nos dominar, esse inconsciente, esse danadinho que eu lhe mostrei lá na primeira imagem, essa partezinha aqui de baixo, é o nosso inconsciente. Se esse danado, que é o nosso cérebro reptiliano, se esse cérebro consegue fazer tudo isso, dominar, tomar de conta do nosso ser, aí o que fazer? Né? O que ser feito para que a gente possa ter o controle sobre isso? Se você procurar um psiquiatra com qualquer situação que você esteja passando, com ansiedade, depressão, o que ele vai dizer é que isso não tem cura e que você vai tomar algum medicamento para que você possa estar trazendo algum alívio dos sintomas que você está sentindo. Né? Então, quando você sofre, eu diria que seria assim, isso é uma árvore, aqui está um trauma emocional que você viveu, certo? Você vai ao médico, o trauma está aqui, e aqui é o restante dos sintomas. Você vai sentir ansiedade, depressão, medo, fobia, vai ficar procrastinando, uma série de coisas vai acontecer com você por causa de um trauma que você sofreu aqui. Você vai ao médico, o que ele faz? Ele vai passar um medicamento para um desses sintomas, porque simplesmente toda a medicina é treinada só para isso, só para medicamentos, para os sintomas, e não para a causa.
a causa que está aqui embaixo continua. Você continua depressivo, continua ansioso, continua sofrendo, mas você não consegue, porque a medicação só vai fazer, pronto, você está com ansiedade, então você toma um medicamento, está com falta, insônia, toma medicamento, você vai dormir, talvez durma. E aí o médico diz logo a você, tome esse, se não resolver, você volta com 30 dias que eu passo outro medicamento. Ou seja, você vai ser um cobaia, ele vai ficar testando medicamentos em você até eu conseguir um que dê certo, que faça você dormir. E você continua com o trauma aqui embaixo e não sabe o que foi, está gravado no seu inconsciente, você não consegue se libertar dele e continua tomando medicamentos com os efeitos colaterais diversos, inúmeras situações que a gente sabe que os efeitos colaterais são muito fortes e você não consegue se livrar dessa situação. Né? Então, eu quero mostrar para vocês esse reloginho aqui, eu acho que não dá para ver, daí eu vou trazer mais para perto. Eu colei ali na parede, mas está muito distante, eu vou trazer mais para perto, vocês darem uma olhada. Deixa eu tomar uma água. Pessoal, vocês estão entendendo até aí? Tá tudo ok? Tá dando para entender, tranquilo? A Joana está acenando que sim. Se quiser abrir o microfone, dizer um ok, dizer alguma coisa. Tá tudo ok. Pronto, beleza. Deixa eu só preparar mais aqui. Então, pessoal, o nosso inconsciente, esse chamado cérebro reptiliano, né? Ele grava, eu diria, 400%. E você só fica visível isso, só 5% disso está visível para a gente entender. Eu diria que seria uma ponta do iceberg. É um iceberg, quem conhece sabe, que ele fica só uma pontinha aparecendo no mar e o restante está submerso, né? A maior volume do gelo está submerso e as pessoas não conseguem ver só uma pontinha. Por isso que muitos navios batem e naufragam, porque um iceberg só fica aparecendo só 5% dele. E entre 80% a 90%, ou 95% do nosso inconsciente, a gente não tem o controle, a gente não tem como dominar ele, porque ele não aparece, né? Não consegue dominar, entre aspas, porque depois a gente vai aprender como reprocessar, como reprogramar isso, como tirar. Seria como se, eu vou comparar um computador, ou mesmo o seu celular. Seu celular está cheio de fotos que você tirou, e tem fotos ruins, fotos boas, fotos ruins, e de repente a memória enche, e aí você quer se livrar disso aí. Ele começa a bloquear, começa a parar, começa a travar, e isso não está funcionando bem. O que você faz? Você vai lá na lixeira e apaga e deleta essas fotos ruins que você quer tirar daí, que você viu que não prestou ou que não quer mais. Então, o nosso inconsciente, a gente vai aprender a fazer isso, vai aprender a apagar, a tirar isso da memória, reprocessar, se chama, reprocessar, fazer o reprocessamento disso. Quando você faz isso, você passa uma borracha, você apaga o seu passado, porque é interessante que o inconsciente, ele grava tudo e ele é atemporal, ou seja, ele não tem presente, nem tem passado, nem tem futuro. Então, tudo que você viveu desde a sua infância, como eu falei, que ele grava desde os 5 meses da gestação da sua mãe. Tudo que você viveu, ele traz hoje à tona, como se fosse agora que você estivesse vivendo isso. Se os seus pais disseram, você é uma pessoa burra, você não sabe de nada, você é isso, você é aquilo, isso na sua infância, até hoje o seu inconsciente traz isso para você e diz a você, ele diz a você todos os dias, você é burra, você não sabe de nada. E aí você, quando alguém lhe manda, faça isso, você consegue
Tipo, mexer no celular, você consegue fazer algo no seu celular? Aí você diz, não, não consigo não sei mexer em nada no celular. Porque lá no seu inconsciente está gravado que alguém disse a você que você era burro, que você não sabia de nada. E aí o seu inconsciente, automaticamente, na hora que alguém pergunta, você consegue fazer alguma coisa no seu celular? Você já vai dizer, não, não sei. Eu não sei. Porque isso está gravado, isso é um filtro mental que você gravou. Isso chama-se crença limitantes. Chega a um ponto de você se limitar e você não consegue passar dali. Deixa eu ir vendo aqui o que eu trouxe. Então, nós fazemos um empilhamento dentro do nosso inconsciente, ele há um empilhamento de situações vividas. Tudo que a gente viveu vai sendo empilhado, vai sendo armazenado e guardado, arquivado dentro do nosso inconsciente. E em cima, no topo, vai estar todas as coisas ruins que a gente viveu. Todos os traumas vividos por você, tudo que você sofreu de angústia, de sofrimento, tudo que lhe causou medo, tudo isso está aí. Está gravado e está no topo. Primeiros pensamentos. Aí o que ele faz? Ele interpreta. Primeiro ele interpreta a cena que você está vivendo agora. Eu vou citar um exemplo mais prático. Suponha que, eu gosto de citar sempre esse exemplo. Suponha que você vai numa rua escura à noite. Então, aí você, nessa rua escura à noite, você foi assaltado. A pessoa tomou os seus pertences e ainda bateu em você. Você grava aquilo, você ficou com aquele trauma de ter sido assaltado e, além de tudo, ainda foi espancado. Passou-se 10 anos e aí um dia, por coincidência, você se toca numa rua escura à noite. Quando você se toca numa rua, você bate numa rua escura à noite, o seu inconsciente vai olhar e vai pensar. Aliás, o seu raciocínio, sua visão vai ver, vai mandar mensagem para seu cérebro, os seus cérebros vão pensar e vai dizer, rua escura à noite, eu tenho alguma coisa arquivada numa rua escura à noite? E aí um cérebro que pensa vai mandar para outro, o emocional vai mandar para o inconsciente. Quando chega no inconsciente, rua escura à noite, tem alguma coisa gravada aí? Nossa rua escura à noite, o inconsciente, o que ele vai fazer? O inconsciente, ele é assim, ele só age de duas maneiras. Ou ele foge, ou ele vai atacar. Por isso que chama-se o cérebro reptiliano, porque dizem, segundo os cientistas, né? Eu, como sou cristão, eu acredito que Deus já fez nós com o cérebro todo preparado, todo pronto. Mas os cientistas insistem em dizerem que, primeiro, nós adquirimos o cérebro reptiliano, que é esse danado do inconsciente. Esse cérebro reptiliano, ou ele ataca ou ele foge. Então, ele só faz essas duas coisas. O reptiliano é dos répteis, que é como se fosse um cérebro de uma lagartixa, o cérebro de um réptil. O que eles fazem? O réptil, ou ele ataca, ou ele foge. A cobra, se ela sentir medo, ela vai lhe atacar ou ela vai fugir. Então, o cérebro reptiliano, esse cérebro que a gente tem, chamado, foi batizado aí por cérebro reptiliano, porque ou ele faz a gente atacar, se você sentir medo numa rua escura à noite, ou você vai ficar agressivo, agredir quem passar ali, ou você vai sair dali daquela rua correndo. Porque o seu cérebro reptiliano, ele vai dominar você, e suas emoções vai ser forte a um ponto de você não conseguir se controlar, ou você vai ficar ansioso demais, vai ficar com medo, vai ficar com pavor, vai tremer, vai suar frio, vai acontecer inúmeras coisas que você não sabe nem por que aquilo está acontecendo. Mas foi seu cérebro que gravou aquela situação que você viveu há 10 anos atrás e hoje você está numa rua escura à noite. Então, ele associou aquilo e ele interpretou aquilo e associou com aquela rua que você teve aquele trauma. Depois dele interpretar, ele generaliza. Toda rua escura à noite vai ser igual àquela. Então, nosso cérebro, o reptiliano, ele faz isso. Nosso inconsciente, ele faz isso. Então, vai criando filtros e esses filtros vai dizer que toda rua escura à noite vai lhe levar a um trauma grande. Alguém vai bater em você, vai tomar seu celular e vai fazer alguma coisa com você. Deixa eu tomar mais uma água.
Então, esse danado desse inconsciente, ele é quem domina a gente e causa situações bem difíceis. E, além dele generalizar tudo, ele associa. Ele começa a associar as coisas, ele começa a achar as coisas parecidas com o que ele está vivendo. Deixa eu olhar aqui que meu ring light desligou. Acho que é o PC aqui. Essa luzinha acender e desliga. Só ver aqui que meu ring light tinha parado, mas voltou. Então, aí, quando ele generaliza tudo, né, que ele associa, ele interpreta. Primeiro a gente interpreta, uma rua escura à noite. Tem algo parecido com isso? Aí ele diz sim. Depois, o que ele vai fazer? Vai generalizar. Ele vai achar que aquela rua escura à noite é igual a outra situação que viveu. Depois, ele vai associar. Além dele já ter generalizado, ele vai associar aquela rua escura à noite. Ele vai achar que todas as ruas escuras à noite vai lhe levar a um trauma emocional. E aí, depois disso, o que o cérebro faz? Ele associa. Ele faz uma associação. Ou seja, tudo que seja parecido com aquela situação vivida que você viveu, ele vai associar com algo de ruim, algo que vai lhe traumatizar, algo que vai causar algo em você, algo de ruim em você. Então, ele vai sintonizar também o que é de ruim para perto de você. Eu não sei se você já percebeu, mas, tipo, quem tem medo de altura, quem tem medo de alguma coisa, medo, fobias, medo. Tipo, você tem medo de um inseto. E aí você está andando numa rua e aquele inseto parece que lhe persegue. Aonde você vai, ele bate em você. Porque o seu inconsciente está associando. Está aparecendo um aviso aí aqui, porque o link vai encerrar em 10 minutos. Aí a gente volta, pessoal. A gente manda o link novamente para entrar de novo na sala. Porque, infelizmente, eu quero baixar um aplicativo que a gente dure 2 horas aí com ele. Porque esse está sendo muito curto. Porque a nossa mentoria tem que ser de 2 horas para que a gente venha ter o entendimento. A equipe eu acho que já está preparada aí já para a gente... Sim, pessoal, o novo link será mandado agora no grupo. Vamos continuar aqui com esse tempinho de 10 minutos, 9 minutos, tá? O relógio está contando aqui. Então, a gente sintoniza isso, a gente busca, o nosso inconscientemente, a gente busca todas essas situações. Tipo, se você viveu situações difíceis numa rua escura à noite, o seu inconsciente vai atrair situações para lhe levar para uma rua escura à noite. Por mais que você tenha medo, por mais que vai lhe causar pânico, mas o seu inconsciente vai atrair, vai sintonizar, você vai ter essa sintonia com essa situação difícil que você viveu, e aí ele traz isso para perto de você. Tipo, eu gosto de contar outro exemplo, pessoas que sofrem com pai e mãe, tipo, o pai bate na mãe, aquela pessoa criou um trauma dentro de casa com o pai batendo na mãe, muita briga, muita discussão, um lar cheio de confusões, a criança cresce, grava aquilo no inconsciente dela e ela fica sem saber o que é aquilo, por que aquilo está acontecendo, porque a pessoa que ela ama, que é o pai, está batendo na sua mãe, né? Outra pessoa também que ela ama, então aquilo causa um trauma enorme nas crianças, dentro desse relacionamento, e essa criança grava isso no inconsciente dela e ela leva isso para a vida dela. Então, quando ela cresce, a tendência dela é que ela sintonize, ela vai generalizar aquilo, vai achar que todo homem é igual ao pai dela, ela vai sintonizar aquilo
E se pegasse ela e colocasse no meio de 1.000 homens, podia selecionar 1.000 homens e colocar lá numa sala ou num galpão e dissesse, está aqui, escolha o seu esposo. Ela automaticamente, o inconsciente dela ia buscar e sintonizar uma pessoa que fosse igual ao pai dela. Isso é impressionante o quanto o nosso inconsciente ele é capaz de sintonizar, de buscar, de trazer energias para dentro de nós. Então, se você tem qualquer pensamento negativo, por qualquer situação que você viveu, você adquiriu um bloqueio, adquiriu um filtro, uma crença limitante. E você consegue atrair tudo isso para você por causa desse seu pensamento, dessa sua crença. Se você viveu qualquer situação que lhe bloqueou, que causou um filtro emocional em você, você vai sintonizar, vai entrar em sintonia com situações para viver aquela situação direto vai acontecer com você, aquela situação. E é a mesma coisa de você também, quando você diz algo para você. Isso, não vou fazer isso porque não vai dar certo. Pode ter certeza, você mandou uma mensagem para o seu inconsciente para ele bloquear você e não deixar aquela coisa acontecer e não vai dar certo. Ele não vai, se ele sintonizar, ele vai entrar em sintonia com algo que não vai dar certo para que aquela coisa aconteça. Então, o nosso inconsciente, ele é impressionante. E aí, depois, ele entra no outro ciclo que chama-se compulsão à repetição. Ou seja, tudo que você viveu, ele vai dar um loop, ele vai voltar de novo. Ele está aqui em cima, os pensamentos ruins, está tudo em cima, está tudo no topo. Se você não reprocessar, não apagar isso da sua memória, o que ele vai fazer? Você teve numa rua escura à noite, não resolveu, ele vai voltar aqui e vai trazer de novo à tona na hora que você entrar numa rua escura à noite. Então, qualquer situação que você trouxer, ele vai fazer esse giravolta e vai trazer de novo aqui para cima, para que você pudesse resolver e reprocessar isso. O que ele quer é o nosso bem-estar. Ele não quer que nós sofra, ele só quer o nosso bem-estar. Mas, infelizmente, por a gente não reprocessar isso, não resolver essa situação, a gente entra nesse ciclo repetitivo e continua toda a vida você vivendo a mesma situação, a mesma coisa. E você não consegue crescer, você não consegue prosperar, você não consegue resolver sua vida, resolver suas situações. E aí você começa a se estressar, você começa a ficar ansioso, porque a sociedade em si diz que você tem que crescer, que você tem que prosperar, que você tem que ter financeiramente, você tem que viver bem. Enfim, a sociedade cobra de você e você não consegue chegar lá onde você quer chegar porque o seu inconsciente não deixa. Porque você tem filtros emocionais travando você, bloqueando você, que não deixa você crescer. Então, essas são as nossas crenças limitantes, esses são nossos filtros emocionais que a gente adquire desde a infância, desde o período da gestação, que a gente vai adquirindo isso. E você não sabe, mas inconscientemente você vai fazendo as coisas, você vai paralisando você mesmo por não conhecer você mesmo, por não conhecer o seu inconsciente. E é bem interessante que agora, a partir de agora, você vai começar a entender e você vai começar a ver coisas que você não via. Vai ser bem interessante isso, que a partir dessa nossa mentoria, você vai começar a enxergar mais coisas, a abrir sua mente, a ter entendimento das coisas. Então é por isso que está acontecendo isso comigo. E você vai se encher de perguntas. Por que isso? Por que aquilo? Porque você vai começar a aprender, vai começar a entender como funciona o seu inconsciente, como funciona esse empilhamento, como é que as coisas é armazenadas e gravadas dentro do seu inconsciente. Né? Então, a partir de agora, você vai ver como vai ser mágico, vai ser muito interessante. O nosso inconsciente, ele é maravilhoso. Ele se torna uma coisa espetacular, porque tudo está gravado aí dentro, tudo está arquivado aí dentro. Tudo que você viveu está dentro do seu inconsciente. Basta você aprender a viver com ele, a lidar com ele, saber selecionar os seus pensamentos, as suas emoções, saber escolher e tirar os filtros e os bloqueios mentais. E aqui eu vou lhe dar umas dicas boas mesmo de como você fazer isso com seu inconsciente. Pessoal, falta 3 minutos. Está encerrando aqui a sala. Eu vou abrir a próxima turma, a próxima sala de novo. A gente vai mandar o link. Você vai clicar e do mesmo jeito. E vai voltar de novo, todo mundo. Volta de novo.
e a gente vai fazer o seguinte, o próximo bloco agora vai ser para perguntas e respostas. Vocês vão perguntar, quem tiver dúvida, quiser perguntar alguma coisa, vai perguntando e a gente já vai respondendo. Se eu não souber, eu lhe garanto que amanhã eu trago a resposta para você. Quero dizer que eu não sou um expert, né? Eu aprendi essa técnica, eu estudei, passei por situações difíceis na vida, não sou nenhum super-herói, né? Nasci com várias crenças limitantes, vários bloqueios emocionais me bloquearam durante minha vida quase toda, até hoje eu acredito que eu ainda tenho muitos bloqueios, tenho tentado fazer o meu auto-reprocessamento, porque eu aprendi com a técnica que eu estudei, com a TRG, eu aprendi como fazer o meu auto-reprocessamento em mim mesmo. Primeiro eu tenho que me curar para depois eu sair curando as pessoas, então eu aprendi a fazer esse auto-reprocessamento em mim e estou aplicando já em várias pessoas, já vi resultado em várias pessoas e é fantástico. Quando você começa a aplicar a terapia da TRG, que é a terapia de reprocessamento generativo, quando você aplica essa terapia, as pessoas conseguem voltar a viver, na verdade, porque tem muitas pessoas que não estão vivendo, está só passando a vida, né? Só passando pelos momentos. Então é isso, 1 minuto, o restante vai encerrar e a gente entra para o próximo bloco, agora vai ser só mais perguntas e respostas.